Hoje é 27 de abril e, conforme prometido aqui no canal Vida Cristã Diária, vamos ler o artigo 25 da Confissão Belga, que tem por título Cristo, o cumprimento da lei. Diz assim: cremos que as cerimônias e os símbolos da lei terminaram com a vinda de Cristo e que todas as sombras foram cumpridas. Os textos bíblicos que nós temos é Mateus 27:51, que diz: e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Também Romanos 10, versículo 4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Outro texto bíblico é Hebreus 9:9, que diz assim: é isto uma parábola para a época presente, e, segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. E o versículo 10 também: os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Continuando o texto da Confissão Belga, nos diz que, de modo que o uso delas deve ser abolido entre os cristãos. Contudo, a verdade e a substância delas permanecem para nós em Jesus Cristo, em quem foram cumpridas. Então nós temos Mateus capítulo 5, versículo 7, que diz: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Temos também Gálatas 3:24, que diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Outro texto é Colossenses 2:17, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Continuando o texto, nos diz que, no entanto, ainda usamos os testemunhos tirados da lei e dos profetas para nos confirmar nas doutrinas do Evangelho e para ordenarmos a nossa vida com toda honradez, conforme a vontade de Deus e para a sua glória. E aqui nós temos Romanos, capítulo 13, versículo 8 a 10, que diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos amei uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ainda na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, nos diz: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E também 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, que diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. E o outro texto da mesma epístola é 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Que o Senhor abençoe o seu dia e até amanhã, aqui no canal Vida Cristã Diária, se o Senhor permitir, onde leremos o artigo 26, que tem por título A Intercessão de Cristo. Tenha um ótimo dia.